Começando mais uma live aqui. Vamos esperar o pessoal entrar. Atrasamos a live por questões técnicas. Mas agora vai rolar. Falar um pouquinho sobre o futebol e o impacto do coronavírus nele. Nanda Costa entrando. Vamos esperando aí o pessoal entrar. Quem for entrando, por favor, coloca aqui nos comentários se tá escutando direitinho, se o áudio tá saindo legal. Só para eu ver se tá tudo ok aqui. Diego Fernandes também entrando. Coloca aqui, por favor, Diego, se tá escutando certinho. Todo mundo que foi entrando, colocar se tá escutando direitinho. Então é isso, só esperando o pessoal entrar para começar a falar um pouquinho sobre essa situação. Eu mesmo tô aqui já preso, né, nos Estados Unidos, tentando voltar aí por conta dessa confusão toda do coronavírus. E resolvi fazer essa live aqui para falar um pouquinho sobre essa situação, sobre o impacto mesmo do coronavírus no futebol. Esperar o pessoal entrando. Dário Gomes, tá dando para escutar direitinho? Exatamente, as Olimpíadas já foram afetadas, né? Vamos ter aí mais um tempo para programar, para ativar as marcas durante as Olimpíadas, porque elas realmente não vão acontecer na data prevista. Com certeza isso já é um impacto gigante, porque existe todo um planejamento, né, para ser feito, todo um planejamento para ser executado. E é isso, na verdade são dois lados, né, do coronavírus. Tem o lado em que ele impacta diretamente, prejudica o produto, o futebol, e tem o lado que o futebol pode ajudar a combater e amenizar o impacto dessa pandemia. E algumas situações já acontecem, né? Que é o caso mesmo do cancelamento dos campeonatos, da suspensão por tempo indeterminado. Não dá para saber quando que vai voltar, porque a gente tem previsões, mas não tem uma previsão exata. Não dá para saber quando os campeonatos vão poder acontecer. E isso gera uma confusão, porque pensa bem, se o calendário já tem os seus problemas, já não é 100% o calendário que os clubes conseguem jogar ali certinho, sem ter nenhuma crítica, sem ter nenhum tipo de reclamação. Imagina agora que vai ficar mais bagunçado ainda, várias datas vão ficar aí encavaladas, né? Vai ser complicado de manter essa organização. E é isso, já tem jogo cancelado, tour nos estádios também já estão cancelados, já tem patrocinador cancelando as marcas, cancelando seus contratos com os clubes. O Azeite Royal mesmo, que tinha contrato com Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense e Maracanã, com os 4 clubes do Rio e com o Maracanã, ele já cancelou, utilizou como justificativa essa crise que o coronavírus já iniciou, né? Uma crise econômica, que é uma crise muito grave. Ela pode prejudicar aí durante um bom tempo, mesmo que o vírus daqui a 1, 2 meses ele pare de se alastrar.
A crise econômica ela tende a ser um pouco mais longa, ela é mais complexa de ser combatida. Por exemplo, na NBA, se a NBA foi encerrada mesmo, como é o caso que está acontecendo, se ela for encerrada, pode ter um prejuízo de mais de 9 milhões de dólares. Por conta dos jogos que não vão acontecer, por conta dos direitos de imagem que já tinham sido pagos, por conta de todo o investimento que já tinha sido executado, né? Então é muito complicado, porque são esses dois lados que eu falei. Tem o lado em que o futebol ele é impactado, ele é prejudicado, e tem o lado em que ele pode ser utilizado como ferramenta para tentar combater, tentar amenizar o impacto que esse vírus, que essa pandemia causa. Porque o esporte, o futebol, assim como eu sempre falo, ele é uma ferramenta social, e ele, enquanto ferramenta social, ele também tem essa obrigação. Os clubes, os atletas, as instituições esportivas, as marcas que são linkadas a instituições esportivas, elas têm a obrigação de sempre prezar pelo social. Isso tem que estar no DNA de qualquer empresa que trabalhe com esporte. Então, uma parte que eu separei aqui foi como que esses clubes, como que esses atletas, como que essas instituições podem tentar combater. Alguns já têm executado várias ações, vários projetos nessa pegada aí, nesse estilo. A primeira coisa é conscientizar mesmo a audiência, os torcedores, da importância dessa pandemia. Muitas pessoas acham que ela é simples, porém ela já se mostrou que não é no início. Até eu mesmo achava que era bem tranquila, que era apenas uma gripe também. Porém ela pode ter um impacto gigante. Então a primeira ação dos clubes, os clubes possuem torcidas gigantescas. Então eles têm uma audiência, uma base de fãs muito grande nas mãos deles. Então eles têm por obrigação mostrar, criar campanhas e explicar como que deve ser feito, o cuidado que deve ter tido com essa pandemia, para que ela acabe o mais rápido possível. Essa é a primeira ação. Se os clubes conseguirem conscientizar as suas torcidas, automaticamente milhões de pessoas vão estar sendo conscientizadas, e a tendência é que essa pandemia acabe o mais rápido possível. Um segundo item, uma segunda ação que eu selecionei foi falando justamente dos clubes entenderem que agora é um momento de cautela, de empatia, e que o futebol ele não está acima da vida. O futebol é um esporte, o futebol muitas vezes, como ferramenta social, ele é mais que um esporte, porém, a gente não pode colocar ali os lucros, colocar os ganhos que o futebol tem, os valores que giram ao redor do mundo do futebol, que eles sejam mais importantes do que a vida, porque os campeonatos têm que parar sim, tudo tem que parar, porque senão pode ser que depois nem existam mais, dependendo do problema, dependendo da consequência ruim que for acontecer. Pessoal, quem está entrando, quem está assistindo, eu queria só que colocasse aqui nos comentários de onde está assistindo, só para eu ter uma noção aí de quem está acompanhando aqui o perfil e de onde que está assistindo, de qual cidade que está assistindo. Como eu disse, eu estou meio que preso aqui nos Estados Unidos, porque com esse problema da pandemia aí, teve cancelamento de voo. Tô aguardando, a gente está aguardando, né, resposta da Gol, linhas aéreas, e a gente não tem nenhum tipo de resposta até agora. Eles só pedem para aguardar. Então, tô aqui falando diretamente de Boston, fazendo essa live, e queria saber de onde vocês estão assistindo a live também. O Arley perguntou: você gostou da campanha do Atlético MG para o aniversário do clube amanhã? Eu ainda não vi essa campanha. Eu vou ver ela e aí eu posso opinar. Eu ainda não vi ela. O Arley é de BH. O André é de Juiz de Fora. Beleza. Se vocês tiverem qualquer outra pergunta, podem colocar aqui também, que eu tento responder. Então, seguindo essa lista de ações e de situações que podem ser executadas para tentar combater, é isso. Primeiro, a conscientização do público. Os clubes têm que conscientizar os torcedores sobre a importância, porque aí essa pandemia tende a se encerrar o mais rápido possível. Em segundo, entender que o momento é realmente de cautela, de paciência, entender que o futebol não está acima de tudo, e que os campeonatos
e que a rotina realmente ela deve parar. Estratégias para combater essa pausa devem ser efetuadas, mas infelizmente não tem outra saída a não ser parar mesmo os torneios. E exatamente utilizar essa pausa, utilizar esse tempo, esse break, para melhorar, para planejar. Muitas vezes o futebol brasileiro, o principal problema e defeito dele, além da corrupção, né, que está enraizada no futebol brasileiro, infelizmente, é a falta de planejamento, querer fazer tudo junto, fazer tudo sem planejar, fazer tudo da forma que o tempo vai acontecendo, vai executando as ações. Então, utilizar esse tempo mesmo, essa pausa, para planejar principalmente como vai ser essa reconstrução aí após essa crise, porque realmente a crise já acontece, ela já está aí, ela já se iniciou, então os clubes já precisam se programar. É o momento de refletir, de programar, de resolver, de solucionar esse problema que está enfrentando. Muitas vezes os clubes estão em campeonatos, um campeonato atrás do outro, um jogo atrás do outro. Nas férias, cada um está descansando lá no seu canto, então eles não param para planejar da forma que tem que ser planejada. Quem sabe essa não seja uma oportunidade de planejar então. E outra coisa interessante de se fazer, é uma parte mais teórica, mais reflexiva, é refletir exatamente como que os clubes que disputam apenas os campeonatos estaduais, como que eles vivem, né? Porque é exatamente isso que está acontecendo. Os clubes que disputam apenas os campeonatos estaduais, eles têm ali um torneio até março, abril, e depois eles ficam o restante do ano tendo que sobreviver sem nenhum jogo, sem nenhuma renda fixa. É mais ou menos isso que vai acontecer caso os campeonatos fiquem parados durante 3, 4, 5 meses. Como que os clubes conseguem sobreviver sem esses jogos? Esse tem que ser um tipo de planejamento, um tipo de pesquisa, um tipo de reflexão, porque é isso que acontece com vários clubes do país. Eles disputam ali torneios durante 3, 4 meses e depois ficam parados. Esse é um bom momento para se refletir sobre isso também. Nesse momento, grandes clubes vão passar por aquilo que pequenos clubes passam todos os anos, ano a ano, ano seguindo de ano. O Damas pergunta aqui, os clubes têm um papel social. Na verdade, ele afirma. Os clubes têm um papel social, por isso podem ajudar a conscientizar as pessoas. Talvez essa pausa de mesas seja uma oportunidade para repensar o planejamento do futebol brasileiro no longo prazo. Sem dúvida. Muitas vezes a pausa ela pode ser utilizada como momento para se refletir, para planejar. E os clubes têm como obrigação se tornarem ali vetores e informantes para posicionar mesmo as pessoas quanto a essa pandemia, criar um instinto de proteção, criar uma conscientização nessas pessoas, nos torcedores. Como eu disse no início, os clubes têm milhões de torcedores, então eles têm uma base de fãs, uma base ali gigante, em que eles podem orientar e conscientizar muitas pessoas de uma vez só. E se os clubes utilizarem essa conscientização, a tendência é que essa crise passe o mais rápido possível e aí tudo volte ao normal. Então não adianta um clube ficar reclamando, poxa, mas não tá, a renda caiu, a gente não está jogando, a gente está passando por dificuldades, beleza, mas ele tem que pensar no que ele pode fazer para tentar ajudar e fazer com que esse momento ruim passe o mais rápido possível. O Luiz... Fala, Luiz, tranquilo? O Luiz mandou aqui, tem que colocar os estaduais somente com os pequenos. Essa é uma outra discussão, né? Eu já até gravei alguns vídeos, lives, entrevistas falando sobre os estaduais. Essa é uma outra discussão. Muitas decisões pode ser que sejam, que passem a acontecer depois desse momento de pausa. Porque é um momento, como eu disse, de bastante reflexão. Então pode ser que muita coisa passe. Outra coisa, e que é fundamental, é os clubes investirem de forma pesada, e aí não só os clubes, mas qualquer marca, até marcas fora do esporte, marcas que investem no esporte, investir de forma pesada no ambiente digital. Ele é um ambiente onde as pessoas estão hoje praticamente 24 horas, as pessoas já estão totalmente mergulhadas no ambiente digital,
E se a gente analisar essa atual situação, isso tende a crescer ainda mais. As pessoas estão pedindo comida por delivery, as pessoas estão fazendo compras por delivery, as pessoas estão consumindo mais curso online, mais vídeos do YouTube, mais redes sociais. Então é o momento dos clubes ativarem as suas marcas, as marcas dos patrocinadores no ambiente digital. Criar bastante conteúdo no ambiente digital. O Mineirão fez uma ação bem interessante, bem legal. Foi um funcionário do clube, como os tours, né? O estádio está fechado para eventos. O que o Mineirão fez? Ele pegou um funcionário do clube e colocou ele para fazer um tour no estádio, aquele tradicional tour que tem, que passa pelos vestiários, pelo corredor, pela área mista, pelo gramado. E esse funcionário ia fazendo o tour no estádio, só ele com o celular. E as pessoas que estavam assistindo iam decidindo qual seria o próximo ponto do tour. Então ele fez um tour interativo em que quem estava assistindo aos stories do Instagram do Mineirão conseguia conhecer a parte interna do estádio. E ele interagia, ele comentava sobre as histórias que já aconteceram ali no estádio. Então, esse é um momento de bastante criatividade e um momento de foco total, praticamente, 98% de foco no digital. Os clubes devem considerar ainda mais os conteúdos que eles criam no ambiente digital. Eles devem pensar, muitos clubes que não têm com tanta força o ambiente digital, eles devem pensar nisso agora. Até porque é um ambiente em que, tirando toda essa situação da pandemia, da crise, é um ambiente em que as pessoas, em que é possível investir menos e ter um custo-benefício gigante. Muitas vezes o que você investe no digital, se você resolver investir numa mídia tradicional como rádio, TV, você não vai conseguir alcançar tantas pessoas como no digital. Aí entrou agora a Gabi, o João Pedro e o Matheus. Pessoal, coloca aqui de onde vocês estão assistindo a live, só para eu ter uma referência de qual cidade que está assistindo mais a live aqui. É muito importante e interessante eu saber disso. Uma outra situação, dentro ainda dessa parte do online que os clubes podem fazer, é ativar os seus atletas mesmo, sabe? Criar lives com seus atletas, criar desafios online, fazer os torcedores não perderem a proximidade com seus atletas, a proximidade com os clubes. É um momento em que muitas pessoas estão dentro de casa, elas trabalham, mas elas têm um tempo ocioso um pouco maior, porque ela não tem aquele tempo que ela ficava no trânsito. Então ela está dentro de casa só, mesmo que trabalhando ainda sobra mais tempo. Então, às vezes, criar entrevistas online com os atletas do clube, criar lives, criar desafios, criar uma interação mesmo entre o atleta e os torcedores de forma online. Isso pode ser feito também. Vai aproximar o torcedor do atleta, do clube, e ainda vai ser utilizado como uma forma de entretenimento ali para ajudar a passar ainda mais rápido esse momento tão complicado. O Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, também teve uma ação sensacional, que ele se dispôs a realizar o pagamento durante 6 meses de um salário mínimo para 10 pessoas que perderem, né, que ficarem desempregadas, que perderem seus empregos. Então E tem vários outros atletas, vários clubes, os donos da Juventus, de Turim, várias personalidades do esporte, aí, até fora do esporte, estão criando projetos para arrecadar fundos, estão fazendo doações, e isso é muito interessante também. Outra ação interessante que tem acontecido de forma quase que geral, os clubes têm disponibilizado os seus centros de treinamentos para que eles virem espaços mesmo para os pacientes do coronavírus, aqueles que já foram confirmados, e deixando os CTs à disposição do governo do estado, para que lá sejam espaços de recuperação, porque como os CTs são espaços grandes e não estão sendo utilizados durante esse momento, isso vai fortalecer demais também, isso ajuda, porque não tem tantos hospitais assim para atender todo mundo, então só de ter ali aquele espaço totalmente focado e disponível já é uma bela ação também. E até mesmo o Pacaembu, que é um estádio de São Paulo, um tradicional estádio de São Paulo, também está sendo utilizado nesse ponto. Bom, pessoal, é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aí. Tudo que eu listei, que eu queria falar um pouquinho aqui sobre o coronavírus do futebol,
eu passei aqui para vocês. São esses dois lados. Tem um lado que o futebol é impactado, mas tem um lado que o futebol também pode ser utilizado de forma positiva para impactar esse vírus e ajudar a combater ele da forma mais rápida possível. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, quiser me mandar por mensagem direta, estou totalmente disponível, totalmente à disposição. Sabe se os clubes de Minas já estão cedendo seus CTs? Os de Minas eu ainda não vi notícias sobre isso. Eu sei que eles estão fazendo e realizando campanhas, mas sobre os CTs exclusivamente eu não sei se os de Minas estão. Eu sei que vários clubes mesmo, muitos, mais de 10, 12 clubes estão disponibilizando os seus CTs para tratamento dos pacientes que já estão confirmados com coronavírus. E essa é uma ação sensacional, porque o momento é esse, o momento é de todo mundo se unir mesmo em prol de tentar combater o vírus, que no início parecia que era uma coisa mais simples, mas é bastante complicado, não é tão simples quanto parecia, e é isso. Bom, pessoal, é isso. Tem um pessoal entrando aí agora, porém já estamos no fim aqui da live. Quem tiver qualquer dúvida, eu vou deixar essa live aqui disponível, vou deixar ela vai ficar durante 24 horas aqui no meu Instagram. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma sugestão, eu acho que se realizassem tal ação poderia ser legal. Se você tiver alguma dúvida, alguma ideia, qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês queiram trocar uma ideia, estou totalmente à disposição. E é só me mandar uma mensagem aqui pelo Instagram mesmo, ou por qualquer outra mídia social, Facebook, Twitter, ou para mim, aqui no meu perfil pessoal, ou pro Brandbola, @Brandbola. E é isso, espero que vocês tenham curtido aí esse bate-papo aqui, essa live sobre o impacto do coronavírus no futebol. Valeu demais, um abraço, até mais.